Eu me recuso a passar os feriados com meu ex-marido e meus sogros me chamam de ingrata e me acusam de ter sido casada por interesse. Quando eles vieram na minha porta gritar comigo, eu mostrei o quão bom era o filho deles. Eu nunca achei que precisaria explicar porque não queria mais passar Natal, Ano Novo ou qualquer outro feriado fingindo felicidade ao lado do meu ex-marido e dos pais dele. Para mim, o divórcio já tinha deixado isso claro. Para eles, aparentemente, eu era a vilã ingrata que largou um homem trabalhador depois de sugar tudo que podia. A realidade era bem diferente. Durante o casamento, eu trabalhava em 2 empregos enquanto ele procurava oportunidades. Essas oportunidades, curiosamente, nunca apareciam, mas os gastos apareciam todos os meses. Eu pagava aluguel, contas, supermercado, plano de saúde, e ainda ouvia que eu devia agradecer por ter um marido em casa. Quando eu chegava exausta, ele estava no sofá jogando, reclamando que o jantar demorava. Se eu questionava, ele dizia que aquilo era apoio emocional e que eu não valorizava o esforço dele. Os feriados eram o pior. A família dele aparecia com listas de pedidos, indiretas e piadas. A mãe dizia rindo que eu tinha sorte por ter entrado naquela família. O pai comentava que eu devia cuidar melhor do filho deles para ele render mais. E meu ex ficava calado, sempre calado, deixando que eu fosse o alvo. Depois de anos assim, descobri o que finalmente me fez sair de casa. Ele escondia bens. Enquanto dizia que estava quebrado, tinha uma conta separada, investimentos no nome de um primo e até um carro registrado em nome da mãe. Tudo planejado. Quando confrontei, ele chorou, disse que era para a segurança do casal e tentou me convencer de que eu estava exagerando. Foi nesse dia que eu pedi o divórcio. Mesmo separados, eles insistiam que eu fosse aos feriados. Diziam que era pela família que eu devia gratidão, que tinha sido casada por interesse. Quando eu disse não, começaram as mensagens, depois as ligações, até que um domingo à tarde eles apareceram na minha porta. Vieram os 2 sogros e o meu ex. Sem avisar. Bateram forte e quando abri, começaram a gritar no corredor do prédio. A mãe dele me chamou de aproveitadora, disse que eu só tinha subido na vida por causa do filho dela. O pai falou que eu devia vergonha, que mulher direita não abandona marido em dificuldade. Meu ex, atrás deles, com aquela cara de vítima que eu conhecia tão bem. Foi ali que algo em mim cansou de vez. Pedi com toda a calma do mundo para entrarem. Disse que se iam falar da minha vida, iam ouvir a história inteira. Eles entraram achando que iam me intimidar. Eu sentei, abri uma pasta que eu já tinha preparada fazia tempo, e comecei. Mostrei extratos bancários dos anos em que eu pagava tudo sozinha, comprovantes das transferências que ele fazia para contas que eu nunca tinha ouvido falar, prints das conversas em que ele admitia esconder dinheiro para não ter que dividir. Mostrei o contrato do apartamento, só no meu nome. As mensagens em que eu pedi ajuda e ele respondia que eu estava exagerando. Até fotos do carro da mãe, comprado enquanto eu fazia hora extra. O silêncio foi ficando pesado. A mãe dele começou a dizer que aquilo devia ser montagem. O pai tentou rir, mas a voz falhou quando eu mostrei a conversa em que o próprio filho dizia que os pais sabiam de tudo e ajudavam a esconder. Aí eu olhei diretamente para eles e disse, sem levantar a voz, esse é o filho de ouro de vocês. Esse é o homem trabalhador que eu devia sustentar e aplaudir nos feriados. Meu ex tentou falar, mas eu continuei. Expliquei que não era eu que devia nada, que não fui casada por interesse e fui explorada, que me recusar a passar feriados com eles não era ingratidão, era sobrevivência emocional, e que aquela era a última vez que apareciam na minha porta. O pai levantou vermelho, dizendo que aquilo ia acabar mal para mim. Foi quando eu mostrei a última coisa, o e-mail do meu advogado, pronto para enviar, com um pedido formal de ordem de restrição por assédio. Disse que se eles voltassem, eu não abriria a porta, chamaria a polícia. Eles foram embora sem dizer mais nada. Depois disso, a narrativa mudou. As acusações cessaram. Os convites acabaram. Meu ex tentou, algumas semanas depois, mandar uma mensagem dizendo que não precisava ter sido tão dura. Eu bloqueei. Nos feriados seguintes, eu passei em paz, com pessoas que realmente queriam estar comigo. E sempre que alguém pergunta por que eu me recuso a passar datas comemorativas com meu ex-marido e meus sogros, eu só penso naquela tarde e sorrio. Porque naquele dia, pela primeira vez, eles viram exatamente o quão bom era o filho deles.